a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, sim, Senhor, e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separa, não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Palavra do Senhor. Convido você que abra e deixe a sua Bíblia aberta no livro de Atos dos Apóstolos. Dando sequência à pregação deste livro de forma panorâmica. Atos capítulo 13, versículos 1 a 52. Como a própria palavra diz, panorâmica, nós olhamos a passagem de longe, não nos aprofundamos e não nos aproximamos dos detalhes, mas podemos compreender qual é o sentido desta palavra dentro do texto e dentro da intenção do seu autor, que é o Espírito Santo. É assim sermos edificados. Atos capítulo 13, versos 1 a 51. O assunto é este: o começo da missão de Paulo, ou o início da missão de Paulo aos gentios. Este é o assunto geral deste capítulo. Lucas registra este capítulo a fim de revelar qual foi o direcionamento do Espírito Santo para a igreja, no sentido de alargar o seu alcance, não se detendo em Jerusalém, foi a primeira igreja fundada pelos apóstolos, mas espalhando-se pelas regiões ali da Ásia Menor, que hoje seria
atual Turquia. Temos aqui nos versículos 1 a 3 a direção do Espírito Santo sobre uma igreja composta de judeus convertidos, mas também de judeus, de helênicos, de gregos que se converteram a Jesus. Leiamos. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Separai-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, o despediram. Nós aprendemos pela palavra de Deus que esta igreja em Antioquia foi nesta igreja que foi pela primeira vez os crentes chamados de cristãos. Isso está registrado no capítulo 11, verso 20. Se você puder abrir a sua Bíblia, 19 e 20. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, cidades ali ao redor de Jerusalém, outras fronteiras, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Esta foi a primeira ação da igreja a alcançar os judeus. Versículo 20. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Então, a perseguição empreendida contra Estevão e contra a igreja resultou, portanto, na ampliação da pregação da palavra, da expansão da palavra de Deus, chegando até Antioquia, onde a gente vê ter uma igreja bastante forte e estruturada. É uma igreja que tem profetas e mestres. O próprio evangelista Lucas não registra qual a diferença entre esses dois. Mas, em geral, o mestre é aquele que ensina a palavra através de um estudo. O profeta, por sua vez, falava extempore. Ele estava ali anunciando e, de repente, vinha a palavra de Deus pelas circunstâncias, e então eles anunciavam a vontade de Deus ao povo. Mas o que esses dois ministérios têm em comum? A centralidade da palavra. A igreja de Antioquia era uma igreja bastante nutrida e abastecida por homens capazes na palavra. Diz também que esta igreja servia, orava e jejuava. E neste estilo de vida cristão, de culto, que envolve jejum, orações e palavra, o Espírito Santo, então, lhes deu uma direção para que separassem dois homens, Barnabé e Saulo, para a obra que o tem chamado. Eles entendem a voz do Espírito, impõem as mãos sobre Paulo e Barnabé em sinal de delegação de autoridade, de reconhecimento público do ministério oficial, e os despedem para servir na missão evangélica. E aqui nós temos o começo da primeira viagem missionária. O apóstolo Paulo realizou 3 viagens missionárias intencionalmente e uma quarta que nós podemos chamar quando ele é preso e depois é levado a Roma, onde conclui seu ministério. Então, 3 viagens missionárias intencionalmente e uma quarta levada preso até Roma, onde ele dirigiu. Então, esta igreja é uma igreja conduzida pelo Espírito Santo.
As decisões são decisões do Espírito. E as pessoas que trabalham na igreja, de certa forma, são autenticadas e reconhecidas pelo ministério da igreja. Sempre sob a direção do Espírito Santo. Então eles se despedem. Saulo, só para os irmãos lembrarem, quem não está acostumado com a palavra de Deus, está nos visitando hoje. Saulo foi aquele convertido, ex-perseguidor da igreja, converteu-se a caminho de Damasco e começou seu ministério entre os judeus, de Damasco em Jerusalém. Barnabé é aquele homem de Chipre, o filho da exortação, que tinha este poder de consolar as pessoas e alguém que dedicava-se à obra de Deus, na obra de misericórdia, e vimos agora que ele também tem o chamado missionário. Que Deus desperte aqui vários Barnabés e vários apóstolos, não no sentido paulino, de que viu o Senhor Jesus glorificado, como parte integrante do colégio apostólico, mas a palavra apóstolo significa enviado. Não foi isso que nós lemos durante a liturgia? Ide, portanto, por todo o mundo e fazei discípulos. Se perguntarem na sua igreja, tem apóstolo na sua igreja? Falou, tem, sou eu. Eu fui enviado a manifestar a salvação do Evangelho de Cristo e fazer discípulos por onde eu passar. Nesse sentido, há apóstolos. Mas no sentido exclusivo, pertencente ao colégio apostólico, com aqueles dons, com aquele poder e com aquela autoridade para revelar a palavra de Deus, hoje nós não temos mais. Bom, eles então iniciam e de pronto eles enfrentam duas dificuldades. O Evangelho, como nós temos visto no livro de Marcos, no livro de Lucas, aqui, de Atos, Lucas registrando o livro de Atos, está sempre encontrando impedimentos para que a obra se desenvolva. E aqui ele encontra, vamos dizer, dois. Primeiro, um falso profeta, chamado Elimas, ou Simão. E segundo, eles têm uma baixa na equipe missionária. João Marcos diz, eu tô fora. Que tristeza deve ter sido, hein? Ter que enfrentar um falso profeta, um homem endemoniado, que quer impedir o avanço do evangelho. Eles obtêm vitória, na hora que obtêm vitória, eu diz, obrigado, muito prazer, estou voltando para casa. É assim. Esta é a obra do reino de Deus. Continua. Então, se no meu primeiro ponto, no contexto, uma igreja que não é uma igreja gentílica, bem estruturada do seu ministério da palavra, guiada e orientada pelo Espírito Santo. E é a igreja que nós devemos ser também. Versículo 4 até o versículo 12. O primeiro que eu digo aqui, impedimento. Agora, os impedimentos da missão. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, vendo? O Espírito Santo na direção. Desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Você deve imaginar, vocês devem estar assistindo bastante os mapas de Israel. Você sabe que Israel é um país da costa do mar Mediterrâneo. Então, imagina aqui a costa de Israel, mar Mediterrâneo, eles navegam até a primeira ilha chamada Chipre. Chegados a Salamina, que é na ilha de Chipre, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como seu auxiliar. Não vai para o lado do barco, hein, João? Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu, mágico, falso profeta, de nome Bar-Jesus. Vocês já devem ter se lembrado de outro mágico, com quem Pedro encontrou-se, outro Simão. Então você percebe que aqui mágico era, na verdade, uma prática ocultista, idólatra das cidades ali do Império Romano. Tá? E era uma prática, então, ocultista comum. E isto chamava a atenção dos seus habitantes. Continua.
o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era homem inteligente. Interessante, né? O procônsul Sérgio Paulo é uma espécie de governador, que era homem inteligente. E tendo chamado Barnabé e Saulo, diligenciava para ouvir a palavra de Deus. Mas opunha-se Elimas, o mágico, porque aqui assim se interpreta seu nome, procurando afastar da fé o procônsul. Todavia Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda injustiça, não cessará de perverter os caminhos do Senhor? Pois agora eis que está sobre ti a mão do Senhor e ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridade, e andando em roda procurava quem o guiasse pela mão. Então, o procônsul, vendo o que sucedera, creu, maravilhado com a doutrina do Senhor. E navegando de Pafos, Paulo e seus companheiros dirigiram-se a Perge e Panfilha. João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Então, estes dois missionários estão diante de um impedimento à pregação do Evangelho. O homem de posição, chamado, como nós vimos aqui, Elimas, estava impedindo ou tentando impedir que o governador, o principal da cidade, cresce no Evangelho de Jesus Cristo. E como é perigoso, são perigosos os falsos profetas. Porque eles têm aparência de estarem pregando a verdade, mas no fundo são lobos roubadores, que devoram sem nenhum escrúpulo. E este, tal como Simão, eram homens, como se diz, tem uma palavra, falsários, charlatões, mas eles tinham crédito da sociedade e até do governador. E aqui, por causa do Espírito Santo, Paulo ele entende que a sua luta ali não é carnal, que a sua luta é espiritual. E declara, então, para aquele homem que se chama filho do diabo, que fique cego. Qual o resultado? Sérgio Paulo, que era um homem inteligente, que estava ouvindo a doutrina. Ele não só ouviu a doutrina, como viu a confirmação da doutrina pelo poder de Deus. E diz a palavra que este homem creu. Veja que Sérgio Paulo é um homem fora do ambiente judaico. Ele era provavelmente de grego, de cultura pelo menos de cultura helênica. E depois disso, nós vimos aqui no versículo 13 que João Marcos apartou-se deles. Não dá nenhuma explicação. A gente às vezes fica pensando na fofoca bíblica, né? O que tem acontecido aqui? Podia ter falado, né? Fala aí o que aconteceu, mas não fala. Mas o fato é que João Marcos abandona a missão, ficou o Barnabé e o Saulo. São impedimentos que nós podemos enfrentar. Certamente nos depararemos com filhos do demônio, que impedirão de todas as formas que o Evangelho seja anunciado ou vivido. E às vezes, pasmem, esses falsos profetas não estão fora da igreja. Eles estão dentro. Infiltrados. Cristãos e cristãs, aparentemente, mas desviam casas inteiras por abandonarem a verdade. Na primeira viagem missionária, os enfrentamentos.
continuando a viagem, versículo 14. Agora, Paulo então passa pelas cidades em busca, entrando sempre na sinagoga. Esse era o método de Paulo, tá bom? Ele era um rabino, tinha acesso às sinagogas, ele certamente era convidado para falar, e ali Paulo sempre fazia uma conexão entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento, apontando para Jesus Cristo, o Salvador de todos aqueles que nele creem. E é isso que Paulo fará aqui. Versículo 14. Mas eles, atravessando de Perge para Antioquia da Psídia, é outra Antioquia, tá? Indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Depois da leitura da lei e dos profetas, o chefe das sinagogas mandaram dizer-lhes: Irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, dizei-a. A palavra de exortação aqui é consolo. Então, Paulo está ali com Barnabé, eles reconhecem que Paulo é um rabino. Diz: ó, irmão, Paulo, você tem uma palavra de consolo para esse povo aqui? Se você tem, fale. E então Paulo prega a palavra de Deus. O que eu quero que você entenda: a relação cristológica do Antigo Testamento com o Novo. Começando do Êxodo, no livro de Moisés, passando pelos juízes, passando por Samuel, passando por Davi, reinado, ele aponta para Jesus Cristo, Filho de Deus. Qual é o consolo que Paulo anuncia à igreja? Vocês são alvo da vontade de Deus. Que vocês creiam em Jesus Cristo como o Salvador prometido. E crendo em Jesus Cristo, todos os teus pecados são cancelados. Todos os seus pecados são cancelados. A sua dívida é paga. Mas é preciso que você se arrependa e entenda que Cristo, Filho de Deus, é o motivo pelo qual nós pregamos. Então, versículo 16. Paulo, levantando-se e fazendo com a mão sinal de silêncio, disse: Varões israelitas, e vós outros que também temeis a Deus. Então você tem ali judeus e homens tementes. Já falei sobre isso. Quem são os tementes? São aqueles que não abraçavam a dieta judaica, não fazia circuncisão, mas tinha uma simpatia com a religião judaica, tá? Esses são os tementes a Deus. Ouvi, o Deus desse povo Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo durante sua peregrinação no Egito, de onde os tirou com braço forte e poderoso. Então, primeira coisa, Deus sustentou vocês no Egito. Falando para os israelitas. Suportou-lhes os maus costumes por cerca de 40 anos no deserto. 40 anos Moisés passou no Egito, 40 anos em Midian e depois 40 anos no deserto. E havendo destruído 7 nações na terra de Canaã, deu essa terra por herança. Entrou aqui no livro de Josué, a conquista da terra. Versículos 20. Vencidos cerca de 450 anos, depois disso lhes deu juízes, até o profeta Samuel. Passamos pelo livro de Juízes e o livro de Samuel. Então eles pediram um rei, e Deus lhes deparou Saul, filho de Quis, da tribo de Benjamim, e isto pelo espaço de 40 anos. Então entrou no período dos reis. E tendo tirado este, levantou-lhe Davi, o rei Davi, o qual também deu testemunho. Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Olha aqui, a conexão. Ele deu esta volta histórica no Antigo Testamento para mostrar
que a promessa feita a Abraão, de ti farei uma grande nação, de ti engrandecerei o nome, e de ti sairá o descendente. A promessa feita a Abraão se conclui na pessoa e obra de Jesus Cristo, Filho de Deus. Ou seja, a esperança de libertação, a esperança de salvação, a esperança de perdão dos pecados, em outras palavras, a esperança do shalom, que é a paz. No questão hebraica, o shalom é uma paz interior com o Senhor e uma paz exterior, de ausência de guerra. O shalom que você quer não está em ninguém, senão em Jesus Cristo, Filho de Deus, a quem vos anuncio. E aqui ele entra no Novo Testamento. Veja a conexão. 24. Havendo João, o Batista, primeiro pregado a todo o povo de Israel, antes da manifestação dele, o batismo de arrependimento. Então o batismo de João foi provisório. Apontava para Cristo. Ainda foi nos termos do Antigo Testamento. Versículo 25. Mas ao completar João a sua carreira, dizia: não sou eu quem supondes, mas após mim vem aquele cujos pés não sou digno de desatar as sandálias. Então ele passou desde o Êxodo, chegando a João Batista e apresentando um único nome: Jesus Cristo, o Salvador. E ele conclui. Primeira exortação do sermão. Irmãos da descendência de Abraão e vós outros que temei a Deus, a nós foi enviada a palavra desta salvação. A vocês está sendo enviada a palavra de salvação hoje. Creia no nome do Senhor Jesus Cristo. Arrependa-se do teu pecado e receba a vida eterna. Agora, veja só. Ele também lembra do período de Jesus. Versículo 27. Pois os que habitavam em Jerusalém, suas autoridades, não conhecendo Jesus e nem os ensinos dos profetas que se leem os sábados, quando o condenaram, cumpriram as profecias. E embora não achassem nenhuma causa da morte, pediram a Pilatos que ele fosse morto. Depois de cumprirem tudo o que a respeito dele estava escrito, tirando do madeiro, puseram em um túmulo. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos, e foi visto muitos dias pelos que com ele subiram da Galiléia para Jerusalém, os quais agora são as suas testemunhas perante o povo. Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais, como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, hoje te gerei. E o que Deus ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse a corrupção, desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas a Davi. Por isso também, em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Porque, na verdade, tendo servido Davi, a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, adormeceu, foi para junto dos seus pais e viu corrupção. Porém, aquele quem Deus ressuscitou, não viu ressuscitou. Quem Deus ressuscitou, não viu corrupção. Tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio desse. Vamos parar aqui no versículo 37 e apontar qual é a ideia geral de Paulo. A ideia geral de Paulo, primeira, os judeus ouviram o evangelho em Jerusalém. Os seus patrícios, os seus irmãos consanguíneos, ouviram o evangelho, viram os sinais, mas não se arrependeram. Eles ficaram endurecidos e cegos, mas não sabiam que em sua cegueira, segundo ponto, eles cumpriam os desígnios de Deus. Porque todas as coisas estão diante dele. Primeiro, vocês rejeitaram. Segundo, vocês
leem a palavra de Deus todos os sábados, mas eles continuaram cegos. Segundo, eles cumpriram o que Deus havia escrito. E terceiro, eu provo para vocês que, diferente de Davi, ele ressuscitou dentre os mortos e está vivo. O maior rei de Israel não pode desatar as sandálias dos pés do rei do universo. A qual vocês querem servir? Davi? Quem vocês estão esperando? Um governador? Um político? Ou que vocês não tenham seus olhos fechados, porque o Filho de Deus já está entre vós, vivo e governa eternamente. E então ele conclui a primeira parte da mensagem. Tomai, pois, irmãos, conhecimento. Essa é a exortação, aplicação, de que se vos anuncia a remissão de pecados por intermédio deste. E por meio dele, todo que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não pudesse ser justificado pela lei de Moisés. Esta é a palavra, que vocês recebam nele remissão dos pecados. Evangelizando uma mulher no hospital que teve câncer, eu expliquei para ela que o pecado que ela tem é como o câncer que ela curou. É silencioso, mas é mortal. E só pode ser salvo se for retirado. Porque se ele não for retirado, ele ainda pode causar alguns males. Pode não levar à morte, fisicamente falando. Mas espiritualmente, se ele não for removido, você está morto. Mas há um Redentor para o teu pecado, para a doença que te acomete, que te leva à morte, à condenação de Adão. E se você crê em Jesus Cristo ressuscitado, você então é justificado. Você morre com Cristo na cruz e ressuscita com Ele, e a sua dívida está paga, cancelada. Esta é a mensagem de Paulo aos judeus. Esta é a mensagem de Paulo a nós, para que em seu nome se pregue a remissão de pecados e a justificação, na qual somente Ele pode nos dar. E ele faz um alerta no versículo 40 e 41. Notai, pois, que não sobrevenha o que está dito nos profetas. Olha o alerta que ele está fazendo aos seus ouvintes, lá da igreja de Antioquia. Aliás, lá na cidade de Antioquia, da Psídia, né? Vede, ó desprezadores, maravilhai-vos e desvanecei, porque eu realizo em vossos dias obra tal que não crerias se alguém vos contar. Qual o que Paulo está dizendo? Fala que vocês não incorram no mesmo erro que os judeus de Jerusalém, de ouvir a palavra e desprezarem. De ouvir que há arrependimento, que há perdão de pecados, que há necessidade de que você abrace essa fé, mas que saia hoje daqui ainda, na mesma condição que entrou. Tome cuidado. É o mesmo alerta ontem, é o mesmo alerta hoje. E então continua a palavra. Qual o resultado dessa pregação? Todo mundo se converteu? Ao saírem eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhe falassem essas mesmas palavras. Despedida a sinagoga, muitos judeus e dos prosélitos piedosos seguiram Paulo e Barnabé. E estes, falando-lhes, o persuadiram a perseverar na graça de Deus. Deus fez frutificar a palavra. Alguns receberam. Aí, sábado seguinte, ele está ali de novo. No sábado seguinte,
afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Tem ideia? Se acontecesse isso aqui, o que não ia fazer? Fala, gente, despede aí, pode ir embora, que não vai ter como falar com todo mundo. Mas agora veja só. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e, blasfemando, contradiziam o que Paulo falava. Então Paulo e Barnabé, falando ousadamente, disseram, olha o ponto aqui de Lucas, cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. O início da missão de Paulo entre os gentios começa porque os judeus rejeitam. Cumpria que a vós outros, em primeiro lugar, fosse pregada a palavra de Deus. Mas posto que rejeitais, e a vós mesmos vos julgasse indignos da vida eterna, eis aí que nos volvemos para os gentios. Aqui está um dos aspectos da doutrina da predestinação. O fato de Deus escolher soberanamente aqueles a quem para a salvação. Eles ouvirão a palavra e se converterão. Mas alguns Deus preteriu, deixou a sua própria sorte e ainda assim serão responsabilizados por negar o Senhor Jesus Cristo. Versículo 47. Porque assim o Senhor nolo determinou. Eu te constituí luz para os gentios, a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra. Os gentios somos nós, o Zé Povinho. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se, glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Então, se você não é calvinista, não sou eu que estou falando, e nem Calvino, e nem Agostinho. Vou ler de novo. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam e glorificaram a palavra do Senhor e creram todos que haviam sido destinados para a vida eterna. Não foram todos que ouviram que creram, mas aqueles a quem Deus predeterminou. Então talvez hoje você esteja aqui e Deus o predestinou para a vida. E como é que Ele te dará esta vida? Se você crer na palavra pregada. Eu vos anuncio que o seu pecado pode ser cancelado hoje, a tua dívida paga. Não pelo que você faz ou é, mas se você crer de todo o seu coração e confessar que Jesus é o Senhor da minha vida. A sua obra, o seu sangue é suficiente para me purificar e me lavar de todo o pecado. Versículo 49. E divulgava-se a palavra do Senhor por toda aquela região. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade, e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-se do seu território. E estes, sacudindo contra ele o pó dos pés, partiram para Icônio. Os discípulos, porém, transbordavam de alegria do Espírito Santo. A palavra de Deus traz uma divisão. Revela os salvos e revela os reprovados. Enquanto muitos rejeitaram Paulo, e era um sinal da tradição judaica, que mostrava que ele estava desculpado da rejeição da palavra de Deus. Então eu posso fazer o mesmo sinal hoje. Lógico que não é uma doutrina para nós fazermos isso todo final de sermão, né? Bate o pé. Não é uma doutrina. É um costume que apontava para uma teologia. Vocês, ao rejeitarem essa mensagem, se tornam responsáveis. E vocês, ao transbordarem de alegria pela predestinação, por Jesus Cristo Senhor, pela justificação pela fé, vocês devem perseverar nas palavras desta vida. Então, uma única aplicação.
E eu creio que é este o objetivo de Lucas, a intenção dele. Revelar que o plano missionário da igreja depende somente da vontade de Deus. Segundo, de que este plano missionário segundo a vontade de Deus consiste em publicar a palavra de salvação. E terceiro, nós devemos continuar na direção do Espírito Santo, sem vacilar, porque aquele que fez a promessa é fiel. Disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o eterno dom. Vamos cantar este hino nesta manhã. Tu és soberano, Senhor. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo, tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo, e apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E este amor tão grande eleva-me, amar-me a ti. Tu és tremendo. Existe e acontece, tu sabes muito bem. Tu és tremendo.